Irmãos e irmãs, reunidos no amor de Cristo, os acolho com alegria pela sua presença em mais um programa Meditando a Palavra. A liturgia da palavra do 10º domingo do tempo comum nos convida a refletir sobre os desafios que temos na vida, sobretudo na missão de fazer deste mundo um mundo sonhado por Deus. O evangelho que meditaremos é do evangelista Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35, onde Jesus alerta que só pode fazer o bem quem é do bem. Com o coração centrado no amor a Cristo e aos irmãos, invoquemos a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como filhos e filhas do Espírito Santo, enquanto igreja, enquanto comunidade que aceita e segue os ensinamentos de Jesus Cristo, invoquemos o Espírito Santo e nos deixemos conduzir por ele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Como filhos e filhas de Deus, vamos tomando consciência de que estamos acolhendo pela palavra a presença de Deus que fala pelo Evangelho. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, dizia que ele estava possuído por Beelzebu e pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com serenidade, peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a compreender o Evangelho proclamado. Neste momento, o Senhor me fala, eu escuto o que Ele me diz, não só para aprender ou conhecer, mas para amar. Ao meditar este Evangelho, Jesus me convida, com discernimento dos Espíritos, a identificar aquilo que é obra de Deus e aquilo que é obra do maligno.
mostra São João da Cruz, um santo carmelita, que Deus não se dá a conhecer numa alma inquieta, agitada pela tempestade do mundo. Só vamos ao encontro de Deus quando a nossa casa, o nosso interior, a nossa alma já está sossegada, preparada para o encontro. De acordo ainda com São João da Cruz, todo mal provém do fato de que desejamos as coisas erradas e de forma errada, o que nos torna vulnerável ao pecado, que gera um estado de ansiedade. E pelo pecado, a pessoa fica ansiosa e inquieta e tende a se afastar de Deus. Nos evangelhos anteriores a este, que estamos meditando, vimos que Jesus foi rejeitado várias vezes nas sinagogas pelos seus. Críticas destruidoras eram feitas pelos mestres da lei e pelos fariseus. Hoje, Jesus está em casa, e a casa é o lugar onde Jesus se sente bem, é acolhido, se sente à vontade com os discípulos e o povo que vem até ele. Diz este evangelho que Jesus voltou para casa com seus discípulos. Ali, Jesus acolhe o povo que o procura e também ensina ao povo e aos discípulos que ainda não compreenderam perfeitamente as atitudes e os ensinamentos de Jesus. São ainda como cegos pela incapacidade de quebrar preconceitos. Os apóstolos são ainda condicionados por opiniões e crenças recebidas dos mestres da lei, dos fariseus, do poder político e do poder religioso, que foram plantando pensamentos em seus corações, o que determina o seu jeito de pensar e de perceber o mundo. Mas Jesus, quer os seus discípulos como pessoas conscientes, com opinião própria, para agir com liberdade, sem medo de julgamentos e seguir a Jesus por sua própria decisão, porque reconhecem em Jesus o Messias, o Salvador. A mesma coisa Jesus também espera de mim e de você que nos acompanha. No Evangelho de São Marcos, Maria, mãe de Jesus, passa pelo processo dos discípulos para entender a missão de Jesus. Ela chega até pensar, como os demais parentes, que a situação de Jesus estava fora de controle. Ela precisava proteger o filho das exigências do seu ministério e da implacável multidão que procurava Jesus dia e noite, sem que ele tivesse tempo para descansar e até para comer. Diante dessa situação, os familiares decidiram levar Jesus para casa, julgando ser a família mais importante que o seu ministério. Diz o Evangelho que a sua família chegou e pediram para chamar Jesus, mas eles ficaram do lado de fora da casa onde estava Jesus. Então me levou a refletir. Entrar na casa é aderir a Jesus como Messias, como Salvador e sua missão. O que faltava à família de Jesus ainda dar esse passo. Os mestres da lei e os fariseus eles vieram de Jerusalém e também permaneceram fora da casa. Eles não aceitavam que o poder de Jesus vinha de Deus. Eles não reconheciam Jesus como Messias, que ele era o Salvador de Israel, o libertador do povo judeu, mas procuravam destruir a imagem de Jesus com difamações. E nesse contexto de familiares, multidões, os mestres da lei, os discípulos, naquela casa, Jesus se mantém silencioso, seguro, olha para quem está ao seu lado, e que deveriam ser os seus discípulos, e diz: quem é minha mãe? Quem é minha família?
quem são os meus familiares, né? Então, isso daí me levou a fazer algumas perguntas. Eu estou disposta a gastar tempo sentada aos pés de Jesus, escutando-o em silêncio, em sua intimidade? Eu sou para Deus aquilo que Ele pensa ou espera que eu seja? Então Jesus falou comigo pela palavra. Agora vou responder a Ele em forma de oração, o que compreendi e vivi na meditação. O coração agora se abre para um pedido, para um agradecimento ou para um louvor. Hoje a minha oração, ela é dirigida a Maria, Mãe de Jesus. Ó Maria, Mãezinha do meu coração, quero me refugiar em teus braços e deixar-me embalar por teu silêncio e humildade. Eu sei que não te deram as coisas feitas, aprendestes com Jesus e com os discípulos, e por isso a Senhora pode me mostrar o caminho que devo seguir sem saber o que virá adiante a cada dia. Com tua ajuda, Mãe, não temerei as contrariedades, as doenças e tratamentos que a vida possa me impor. Com teu exemplo aprenderei a aceitar com paz tudo que o Pai permitir para mim. Mãe, dá-me teu silêncio e paz, dá-me tua fé. Amém. Na Lécio Divina, sempre encerramos com um compromisso após estarmos um tempo em silêncio e na intimidade com o Senhor. Meu compromisso de hoje é que eu quero me esforçar para ser merecedora da família de Jesus, fazendo a vontade do Pai, cumprindo os mandamentos de Deus e o novo mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amando meus irmãos, sem julgar, sem condenar, com respeito, atenção e cuidado. Ajuda-me, Jesus, a cumprir o meu compromisso. Quero agradecer a participação dos irmãos e irmãs e encerramos esse programa meditando a palavra, pedindo a proteção de Nossa Senhora do Carmo e de São João da Cruz, santo carmelita que dá o seu nome ao nosso grupo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São João da Cruz, luz divina, ensina-nos a crescer no caminho da fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.